Meus irmãos, nós vamos aproveitar a temática da Reforma Protestante, 506 anos de Reforma, uma dos solas ou somente, e certamente uma das principais é o somente pela graça, o sola gratia. E é sobre esse tema que eu quero refletir com os irmãos nesta noite, os efeitos da graça de Deus. Portanto, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Nós vamos meditar nos versos de 1 a 10. Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Senhor Deus, nós dependemos completamente de Ti. Por isso nós suplicamos a iluminação do Teu Espírito, para que o mesmo Espírito que inspirou o apóstolo Paulo no passado, seja o mesmo a iluminar as mentes e corações, para que possam, ó Deus, não só compreender, assimilar a Tua palavra, mas ao mesmo tempo possamos nos maravilhar com a beleza da salvação, e olhando para o ato de Cristo, os nossos corações sejam motivados a cada dia Te servir com alegria. É o que nós Te suplicamos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, certamente, eu ouvi certa vez um comentário, e eu quero começar introduzindo esse sermão justamente com esta afirmativa. O autor disse o seguinte, abre aspas: certamente há uma relação indissolúvel entre comportamento e o que você crê. Quando sabemos no que cremos, as decisões tornam-se mais fáceis. No entanto, uma das questões mais difíceis de responder é: mas no que você crê? E é a partir dessa pergunta que eu quero levar os irmãos a algumas reflexões. Nós vivemos certamente uma sociedade, o cristianismo hoje cada dia que passa, o cristianismo tem sido uma mistura de crenças. Você pode visualizar, entrar no YouTube, você vai ver várias postagens de igrejas, em que você vê numa igreja, numa reunião denominada como culto, em que você vai presenciar comportamento espírita, umbanda, do candomblé, teologia da prosperidade, catolicismo, tudo isso dentro de uma mesma reunião tida ou afirmada que é um culto ao Senhor.
Não é difícil nós visualizarmos diversos tipos de comportamentos que nós vemos hoje nas igrejas evangélicas, em que cada vez mais se dá importância às questões sensoriais, àquilo que se sente, e muito menos àquilo de fato que está registrado na palavra de Deus como sendo, portanto, verdade absoluta. Se o catolicismo marcava a sua doutrina pelo tradicionalismo, por aquilo que era a tradição, nos nossos dias nós vemos as denominações, elas, portanto, dizendo que o que é válido é a experiência e não aquilo que está registrado. Você vai para o catolicismo e ele vai dizer: existe a Bíblia e existe a autoridade papal. Então, quando há um aparente conflito, a autoridade papal se sobrepõe à Bíblia, porque ele tem a palavra final e inerrante. Mas nós podemos chegar no cristianismo e nós vemos comportamento do tipo: eu creio na Bíblia, é sagrada como única regra de fé, que há uma contradição nessa afirmativa, mas a minha experiência está acima das Escrituras. O que é mais importante é a experiência que eu tive e não aquilo que está registrado. Nesse sentido, nós podemos seguir várias direções em que as igrejas cada vez mais, elas não olham para as doutrinas da graça, mas elas estão olhando para algumas práticas que consideram válidas, consideram espirituais. E aí você tem, desde a teologia da prosperidade, até mesmo das igrejas que ainda não são adeptas à teologia da prosperidade, mas que ainda se pegam com alguns comportamentos. Talvez você já ouviu em algum lugar, e não é estranho a você dizer que é necessário você, para ser abençoado, você fazer um voto de tantas quantidades de dinheiro para que você consiga a bênção de Deus. Não é à toa você ouvir também as pessoas dizer que eu creio na salvação em Cristo, mas eu preciso fazer algumas coisas a mais para complementar essa salvação, porque Cristo não é suficiente para me salvar. Muito bem, há uma mistura de crenças, mas no passado não era assim. No passado, o que a palavra de Deus dizia era levado muito a sério. Era levado muito a sério dentro dos lares, era levado muito a sério nos relacionamentos. A Bíblia diz que a reforma diz, a Bíblia é suficiente. Porém, quantas famílias hoje nós vemos desfaceladas porque não olham para a Bíblia como sendo suficiente, dizendo: eu tenho um problema, a Bíblia diz resolva dessa forma, mas a família diz: não vou resolver assim, eu vou resolver do meu jeito. Então a Bíblia não é suficiente. Tá, quem pensa dessa forma. Nós precisamos olhar para os relacionamentos, confissão, perdão, diversos tipos de coisa, amar o teu irmão, amar aquele, a Bíblia diz amar aquele que vos persegue, mas como é difícil amar, mas Jesus vai dizer que ter uma relação correta com aquele que é contrário a você, é para que você seja um instrumento de testemunho na vida dele. E aí alguém já disse aqui no encontro de casais uma vez, que muitas vezes se apela para o sangue, né? E diz assim: porque eu sou o sangue nordestino, eu sou o sangue aqui, sou o sangue daquele jeito. Não importa. E aí tem as teorias psicológicas, vários tipos de sangue, mas a ideia é: nós somos salvos no sangue de Jesus Cristo. Aí ele transforma. Ele é suficiente para mudar vidas, para mudar o homem mais difícil. Ele é suficiente. Eu sou assim, vou morrer assim. Então você precisa pensar se você realmente nasceu de novo. Porque dizer assim: eu nasci assim, eu vou morrer assim, significa que você não teve nenhuma mudança de vida. Cristo então não transformou o teu coração, porque quando Ele entra na tua vida, Ele transforma. Ele transforma vidas. Ele tem poder para mudar o homem mais ruim, a mulher mais ruim, e transformá-lo numa bênção de Deus, nas suas mãos. Francis Schaeffer vai dizer que um filósofo e teólogo diz que as pessoas agem de acordo com a sua visão de mundo. A maneira como você pensa, você é. A maneira como você pensa, você é. Um desejo comum a todos os seres humanos, ainda que disfarçado sob outros nomes, é o de autossuficiência, de bastar a si mesmo,
Esse desejo afeta as nossas relações. Por isso, a importância de nos concentrarmos em algo comum a todos, no caso, a fé em Jesus Cristo. Já pensou se a relação dentro da comunidade da fé, ela estivesse em torno daquilo que é semelhante de personalidade? Não, a Bíblia diz que nós temos que nos reunir diante daquilo que nos é comum, e que nos é comum às Escrituras. Nós sabemos, meus amados irmãos, que isso traz grandes implicações para a nossa vida cristã. E o que a Reforma Protestante veio levantar, entre outras coisas, é justamente trazer esse ponto de nos voltarmos para a palavra de Deus novamente, considerando que após o período apostólico, a igreja foi dia após dia se distanciando da verdade. Isso é conhecido, meu e seu, essa realidade. O período da reforma, portanto, nós devemos compreender como um movimento de grandes transformações em todas as áreas. Quem esteve ontem aqui no encontro da fé reformada se lembra do tema das implicações da reforma protestante para a educação. E é interessante nós observarmos que a reforma protestante, ela tem o seu ápice no ano de 31 de outubro de 1517, sim, mas antes disso já havia um movimento que acontecia por trás. A reforma, na verdade, ela chegou num momento tal por conta de alguns que já no passado haviam preparado o caminho para essa reforma, que são conhecidos dos pré-reformadores como John Hus e tantos outros, que já estavam inquietos com a situação da igreja, com a situação do cristianismo, e que por vezes já estavam se manifestando contra os desmandos da igreja. Esses foram os precursores da reforma. Esses foram aqueles, portanto, que deram o pontapé inicial. E Martinho Lutero chega num momento em que já havia uma insatisfação por conta dos rumos que a igreja estava tomando. As 95 teses, como nós bem sabemos, a intenção de Lutero não era ter duas denominações, ou era colocar para os crentes. Não, a intenção de Lutero era que houvesse uma discussão acadêmica a partir daquilo que ele havia colocado acerca da palavra de Deus. E aí, irmãos, uma das coisas que ele vai destacar, que está relacionado à transformação do coração dele, é entender que por mais que ele fizesse o autoflagelo, por mais que ele fizesse boas obras, por mais que ele fosse bom, por mais que ele ajudasse as pessoas, ele não conseguiria obter o perdão do pecado, porque o perdão era só pela graça de Deus. Somente a graça, portanto, libertou, não só ele, mas tantos outros, nos libertou, porque entendemos que a salvação, ela não é a partir daquilo que eu e você fazemos, mas a partir daquilo que Cristo já fez. A salvação é a maior de todas as bênçãos espirituais que o ser humano poderia experimentar na sua vida. Apesar disso, muitas pessoas não vivenciam a realidade da salvação. Às vezes nós podemos olhar para o cristão e ele busca em questões externas a razão suficiente para se alegrar, quando na verdade nós deveríamos olhar para o destino que seria nosso se Cristo não tivesse morrido por nós. Isso seria suficiente para nós dizermos: a situação está difícil, mas eu tenho razão suficiente para me alegrar, porque ao contrário do ímpio, eu não vou para o inferno. Ao contrário do ímpio, eu não estou condenado, não por mim, mas pela graça de Deus, pelo favor do Senhor. Salvação, portanto, não é a mesma coisa que filiação, por exemplo, a uma denominação religiosa. Isso é um pensamento popular, e foi o pensamento da reforma, e foi o pensamento do catolicismo. Ontem o reverendo Daniel Basso disse isso. Para o catolicismo basta pertencer à igreja católica que tudo está resolvido. Mas há muitos crentes achando, nos nossos dias hoje, achando que basta fazer parte do rol de membro de uma igreja, que é suficiente para ser salvo, e não está envolvido no comprometimento de uma vida de santificação. Fazer parte de uma filiação, fazer parte de uma denominação não garante a salvação. Muitos pensam assim: uma coisa não tem nada a ver com outra. É perfeitamente possível que uma pessoa seja membro de uma denominação religiosa por muitos anos e não tenha um relacionamento com Jesus Cristo.
Até porque muitos hoje podem correr o risco de mentirem na sua profissão de fé, quando declaram à frente algumas verdades acerca das Escrituras. Salvação não é pertencer a uma denominação, salvação não é pertencer à Igreja Presbiteriana do Brasil, mesmo que seja uma denominação bíblica, e é uma denominação bíblica. Mas a salvação não está só na Igreja Presbiteriana do Brasil. A salvação não é a mesma coisa que prosperidade material. Não é o quanto você consegue conquistar de bem material que é a garantia de que você está salvo, de que você tem uma boa relação com Deus. Não é isso que é salvação. Não é isso que o Senhor nos ensina. A salvação não é uma boa saúde. Jesus morreu não para nos dar uma boa saúde. Jesus morreu não para nos dar um bom carro. Jesus morreu não para nos dar uma boa casa. Jesus morreu não para você ter um bom negócio. Essa não foi a finalidade de Jesus ao morrer na cruz do Calvário. Você pode ser salvo e ter enfermidade e morrer de uma enfermidade, mas isso não significa que Deus não está contigo. Você é salvo, mas Cristo morreu não para te curar. Se Ele quiser curar, Ele cura. Mas se Ele não quiser também, em todos os momentos Ele deve ser louvado por isso. Salvação não é a mesma coisa que participação em eventos. Não é o quanto você está participando de eventos que significa que você é piedoso, que você é salvo. Você pode muito bem estar envolvido em tudo o que acontece dentro de uma denominação, mas mesmo assim está distante de Deus. Fazer por fazer. Marta e Maria, vocês conhecem muito bem o que Jesus disse às duas em relação ao serviço. Salvação não é estar envolvido em eventos. É importante participar. O crente deve se envolver com a sua igreja, como todos vocês aqui como membros dessa igreja, deve se envolver com a igreja, deve fazer parte da vida da igreja, até porque na profissão de fé vocês também prometeram isso, se envolver com as atividades da igreja. É uma promessa que nós fazemos, mas não é isso que garante que você tenha uma relação correta com Deus. Mas o que é, portanto, salvação? É a mudança de um estado de condenação para vida eterna. Salvação é a mudança do estado de condenação em que o pecador se encontra por causa do pecado para o estado de bem-aventurança para o qual eu e você somos conduzidos pela graça de Deus. Isso é salvação, e esse texto que nós lemos é maravilhoso porque expõe de uma forma muito bela essa doutrina da graça, expõe de forma muito bela aquilo que foi a luta dos reformadores, aquilo que foi a razão de tantos servos de Deus no passado lutar contra essas instituições que diziam: não, você precisa entregar tudo, você precisa fazer isso e aquilo, senão você vai para o inferno. E a Bíblia diz: não, você é salvo não porque você merece, você é miserável, nós somos miseráveis, mas porque o Senhor nos amou, a despeito de nós, apesar de nós. Meus irmãos, o texto vai nos mostrar quais são esses efeitos que devem acontecer na vida daqueles que têm a Cristo. Primeiro, que a graça de Deus, ela gera vida naqueles que estão mortos espiritualmente. O nosso estado sem Cristo era de mortos espirituais. Verso 1 e 3, você pode observar na sua Bíblia. Paulo vai mostrar como que você estava, como que as pessoas sem Cristo elas estão mortas, nos seus delitos e pecados. E Paulo começa a descrever algumas situações pelas quais essas pessoas vivem. A pessoa pode ser boa, a pessoa pode ajudar outros, a pessoa pode ter uma boa ética, a pessoa pode ser uma pessoa honesta nos seus negócios, mas se ela não tiver Cristo, não tem a salvação. Não tem a salvação.
É comum nós ouvirmos pessoas, talvez até você disse assim, mas aquela pessoa é tão boa. Não é a bondade dela que vai levá-la para o céu, mas Cristo. Mas ela crê em Deus não é suficiente. Tem que crer em Cristo. Tem que crer no Salvador. Ele que morreu pelos nossos pecados. O nosso estado sem Cristo era de mortos. Ele vos deu vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e éramos por natureza filhos da ira. Então veja, Paulo está nos mostrando aqui que a condição do homem sem Cristo era de morto espiritualmente, fisicamente vivo, mas morto espiritualmente. Perceba que para que os seus leitores pudessem então perceber a realidade da obra de Cristo, ele vai dizer primeiro que eles eram sem Cristo. Qual era a condição deles sem o Senhor Jesus Cristo? Paulo vai dizer também em Colossenses que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, meus amados irmãos, o Paulo vai afirmar que sem Cristo o homem vive segundo o curso deste mundo, ou seja, segundo as práticas deste mundo, segundo a direção deste mundo, segundo a cosmovisão desse mundo, segundo as inclinações do nosso próprio coração, do desejo da nossa carne. Ou seja, para o homem sem Deus, o que importa é a minha vontade. E Paulo diz, no outro tempo vocês andavam assim. Essa era a condição de vocês. E é interessante que o verbo andar, aqui na língua grega, o verbo andar normalmente é usado na Bíblia para descrever o progresso normal e firme de um cristão com Deus. É só você ler lá no Salmos 1, verso 1, no hebraico ele está usando nesse sentido, de progresso, de crescer na caminhada com Deus. Agora veja, aqui não, ele está usando de uma forma contrária. Ele usa essa caminhada de forma que as pessoas sem Cristo, elas caminham negligenciando a vontade de Deus. O homem sem Cristo não caminha para agradar a Deus. O homem sem Cristo caminha para agradar a si mesmo, para agradar a sua própria vontade, os seus desejos pecaminosos. Muitos sem Cristo, portanto, aliás, todos sem Cristo, eles vivem assim, sob o controle de Satanás, para fazer a vontade de Satanás. Dizem que são livres, mas estão presos. Dizem que querem viver a verdadeira liberdade, mas estão algemados, estão presos nas garras de Satanás, estão presos nos desejos, estão presos nas suas próprias vontades. A graça nos dá uma nova vida, nos proporciona uma verdadeira liberdade. A verdadeira vida só é possível por meio de Cristo. Não tem como termos vida à parte de Cristo. E é por isso que Paulo vai dizer, em Cristo, aqueles que estão em Cristo, Cristo gerou em você nova vida. Porque você estava morto, nós estávamos mortos, você vivia para o desejo do teu coração, mas em Cristo não, você é habitado pelo Espírito. E quando você desobedece a Deus, quando você busca fazer a sua própria vontade, o Espírito que habita em teu coração te convence do pecado, te constrange, te leva ao arrependimento, te leva à confissão sincera diante de Deus. Então o primeiro efeito da graça é gerar vida. Ele vos deu vida quando você estava morto na sua própria vontade, no seu próprio desejo. Mas uma segunda verdade é que por meio de Cristo somos salvos gratuitamente da ira vindoura. Se você observar o verso 4 a 8, é assim que está posto na palavra de Deus. Paulo coloca, ele vos deu vida, considerando o estado miserável de vocês viviam assim. Ele começa a descrever como que o homem sem a graça de Deus vivia.
Agora no verso 4, Paulo utiliza uma oração adversativa. Mas Deus, mesmo diante desse estado de miserabilidade de vocês, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Paulo vai dizer, portanto, que por meio de Cristo nós somos salvos da ira vindoura. A salvação é pela graça, mas o instrumento que ele vai utilizar, que o instrumento para alcançá-la é a fé em Cristo, na obra suficiente de Cristo. Mas percebam que Paulo também vai dizer que nem essa fé vem de você, nem essa fé vem de mim. Deus dá a fé para que você creia na obra do seu Filho. Do começo ao fim é o Senhor, então, indo ao encontro do pecador e não o contrário. E aquelas expressões tão bonitas, e triunfalistas que nós vemos em alguns lugares: eu escolhi Deus, parece algo tão piedoso, tão espiritual. Nós não escolhemos. Outra expressão tão comum nós ouvimos no cristianismo, também parece bonito, pasme, eu havia até já pregadores falar isso nas suas pregações: o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida, e o melhor de Deus já veio, foi Cristo, Ele morreu lá por ti. O que é de melhor na tua vida que não é a salvação? O que você tem mais de precioso na tua vida se não é a salvação em Cristo Jesus? Se não é você olhar para a sua vida e dizer: eu não tenho condição, eu sou miserável, mas Deus é bondoso, é maravilhoso. Por isso que Paulo diz que o amor de Deus nos constrange. Ele te deu um acesso ao Pai. Ele te convoca em Hebreus capítulo 10, verso 19, entre na presença dEle com intrepidez, entra na presença dEle com ousadia, entra na presença dEle em plena certeza de fé, porque Ele é o acesso a Deus. 24 horas, você não precisa de um intermediador humano, você não precisa fazer votos, você não precisa fazer campanhas, você não precisa fazer nada disso para alcançar o favor de Deus, porque você já tem o favor de Deus. Cristo já morreu na cruz do Calvário por você. Ele é suficiente para mim e para você, para eu e para você. Ele é suficiente. Salvação é de graça. A fé é gerada em nós por Deus para confiarmos nos méritos de Cristo. A Bíblia nos ensina que o homem é totalmente incapaz de fazer qualquer coisa para a salvação por nós mesmos. Não temos capacidade de dar um passo em direção a Deus. Pelo contrário, sem a graça nos distanciamos cada vez mais do Senhor. Paulo começa um relato do texto dizendo isso: Ele nos deu vida, Ele tirou você de um estado de morte, de um estado de condenação, e te trouxe para um estado de vida. A morte de Cristo na cruz dá a todos quanto se entrega a Ele a certeza de que são perdoados. Por isso que o apóstolo João, lá na sua primeira carta, no capítulo 1, vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tem crente que acha que além de confessar o pecado, ele tem que fazer alguma coisa. Mas a Bíblia diz: você confessa o teu pecado sinceramente, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados. Ele é fiel e justo para te ajudar. Você confessou, o Senhor perdoa os teus pecados. Paulo também vai dizer, aliás, João também vai dizer em João capítulo 2, verso 12, o Evangelho: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do meu nome. Teus pecados são perdoados por causa de Cristo, não é por causa que você é bom, não é por causa que a sua família é crente, não é porque você vem de uma família de crente, não é porque seu pai, sua mãe, não é porque alguém ora por você. Você é salvo por causa de Cristo, é por causa dele. É Ele que te proporciona a verdadeira salvação. Em virtude do pecado de Adão, toda a humanidade estava espiritualmente morta. Somente Deus pôde dar-nos nova vida em Cristo, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Por isso que Paulo, o texto que eu citei agora há pouco, diz: mas Deus prova o seu amor para conosco. Romanos capítulo 5, verso 8.
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não somos pecadores? Sim, mas pecadores redimidos na cruz do Calvário. A ira de Deus foi derramada na pessoa do seu Filho. Por isso que Paulo diz: somos salvos pela graça de Deus. A graça de Deus gera vida. A graça de Deus gera vida, e a graça de Deus nos livra da ira vindoura. A graça de Deus também anula a nossa pretensa meritocracia. Observe o verso 9 e 10, ele vai dizer: não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Você sabia disso? Nem as coisas boas que você faz vêm de você. Deus já preparou para você fazer. Nós não, por exemplo, nós não abençoamos ou ajudamos as pessoas porque nós sentimos no coração, porque é dever do cristão. Não, eu preciso sentir no meu coração. Você não precisa sentir nada. Você precisa obedecer. Precisa obedecer. Mas eu não senti. Não precisa sentir. Não precisa sentir. Você tem que obedecer. É obediência à verdade revelada. A graça anula nossa pretensa meritocracia. A confiança na capacidade do homem a agradar a Deus é a consequência da natureza do homem decaído, já disse um pregador. Infelizmente, o entendimento equivocado de muitos líderes religiosos tem levado as pessoas a estarem na igreja não porque é salva, mas para alcançar a salvação. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. Crente, ele vai para a igreja, mas não para conseguir a salvação, porque ele é salvo, porque ele ama Cristo, porque ele entende que é entre os irmãos que ele deve se reunir para adorar o Senhor. Ele deve sentir falta da comunidade, porque unidade é isso, o corpo é isso, é estar juntos. Então ele faz isso com prazer, não para alcançar o favor de Deus, porque ele já alcançou, e esse favor não foi eu e você que fizemos nada. Por isso que Paulo em Filipenses vai dizer: desenvolva a salvação de vocês, ou seja, vivam a salvação, viva o fato de que vocês são salvos todos os dias da vida de vocês. Viver em Cristo é justamente entender que a salvação, ela é gratuita, ela vem de Deus, é um dom de Deus, é de graça. E aqui, portanto, nós não encontramos nenhum fundamento para dizer: eu tenho participação na minha salvação. Você não tem. Você não tem nenhuma. Você não tem nenhuma. Da noite para o dia você não se torna bom. Deus vai trabalhando no teu coração. Existe um aspecto, obviamente, na vida do cristão que é minha e sua responsabilidade, que é a santificação. Todos os dias nós precisamos nos parecer com Cristo. Todos os dias. Mas não é porque para você ser salvo, é porque você é salvo e você tem um dever de se parecer com o seu mestre, com o seu Senhor. A salvação não é uma recompensa que recebemos de Deus pelas obras que praticamos. A salvação não pode ser comprada como os religiosos, ou antes da Reforma Protestante, o presbítero André falou bem sobre isso. Não era porque alguém dizia o seguinte: olha, eu vou comprar, vai cair uma moeda no gasofilácio e tudo vai ser resolvido. A salvação não era isso. Ninguém compra a bênção de Deus, ninguém compra o favor de Deus. Estarmos em comunhão é o resultado da graça do Senhor nas nossas vidas. Ninguém pode, por mais que tenha recurso, conseguir comprar. Por isso que o crente que está em Cristo não perde a salvação. Por que você perde a salvação se você não conquistou? Como que eu vou perder algo que eu não conquistei, que alguém me deu? Eu recebi de graça, aí eu perdi. Perdeu como? O Senhor te deu. Não é porque você é bonito,
bonita. Até porque se fosse depender da beleza, alguns estariam complicados, né, no processo da beleza. Mas o fato não é beleza, não é sabedoria, não é inteligência, a capacidade de fazer as coisas. É Deus. Queridos, a Reforma Protestante completará dia 31, na terça-feira, 506 anos. Resgatou o conceito de que o perdão de Deus nos foi dado por Cristo na cruz do Calvário, que por isso não existe nada que o ser humano possa fazer para merecer a salvação. Tudo o que é necessário para a salvação, Cristo já fez. Ele já fez tudo. Mas infelizmente, muitos ramos do cristianismo ainda estão, por deixar as doutrinas da graça de lado, ainda estão enfatizando a importância do homem nesse papel. Que o homem ele precisa fazer algumas coisas para estar em paz com Deus. Romanos capítulo 5 vai dizer o contrário. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz com Deus para o cristão não é uma possibilidade, é uma certeza. Por isso que quando nossos corações nós nos pegamos com aquele sentimento, e é possível que o crente às vezes ele tenha algum sentimento de ter por algum instante menos certeza, será que eu sou salvo? Ele deve, e às vezes o crente ele faz essa pergunta porque talvez ele pecou, ele fez algumas situações na vida dele que ele começa a se questionar. Ele deve se lembrar, pois é, justamente porque eu sou miserável é que Cristo me salvou. É justamente por eu ser incompetente que Cristo me salvou. E aí eu preciso me debruçar diante do Senhor, dizendo: Senhor, me ajude a me alegrar com as belezas da salvação. Davi, orando depois do seu pecado, ele confessa lá no Salmo 51, ele diz: restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Me ajude a me encantar novamente com a beleza, com o fato de que eu tenho um relacionamento contigo, apesar de mim, apesar da minha condição. Somos sujeitos a quedas, a falhas, a pecados, mas isso não invalida o fato de que você é salvo em Cristo. Em Cristo você vai se aperfeiçoando cada vez mais. Haverá um dia que eu e você teremos um corpo glorificado, mas esse dia ainda não chegou. Enquanto isso, nós vamos lutar contra os pecados, nós vamos progredir, nós vamos cair, mas a graça de Deus nos sustenta, a graça de Deus nos renova a cada manhã, a graça de Deus nos dá esperança, nos faz lembrar de que apesar de nós, o Senhor tem cuidado de nós. A graça de Deus nos lembra que temos um acesso ao Pai e podemos utilizar todos os dias, porque Ele diz que Ele é o nosso socorro em ocasião oportuna. A graça de Deus faz com que nós olhemos para nós mesmos e enxerguemos pecados e miserabilidade, mas ao mesmo tempo eu olho para o Senhor e enxergo um Deus que tudo pode e que não olha para mim da forma como eu me olho muitas vezes. Ele olha por mim com misericórdia. Às vezes nós temos uma medida na vida das pessoas que o próprio Deus não tem. Que o próprio Deus não tem. E é essa graça que deve nos animar. É essa graça que deve nos despertar para servi-lo todos os dias. É essa graça que deve nos fazer lembrar que nós temos razões suficientes para servir ao Senhor. E que a razão não está em nós. A razão não está no presente, a razão está naquilo que Ele fez há muito tempo atrás, na cruz do Calvário. Que Deus nos ajude a nos alegrarmos pela vida que nós temos, a nos alegrarmos pelo fato de que eu e você fomos livres da ira vindoura, e que o Senhor nos ajude a compreendermos, a descansarmos no fato de que em Cristo, não por nós, é em Cristo que nós estamos em relações de paz com o próprio Deus. Nada que fazemos por nós mesmos agrada ao Senhor, mas se fazemos em Cristo, o Senhor é glorificado. Por isso que Paulo vai dizer: não sou eu mais quem vivo,
mas Cristo vive em mim. Se eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Vida verdadeira só é possível em Cristo. Fora de Cristo não há vida, ilusão, só há ilusão, mas em Cristo há esperança. Que o Senhor nos ajude e fortaleça o nosso coração com essa bendita esperança de que em Cristo somos mais do que vencedores. Nos coloquemos de pé, vamos orar ao Senhor.